Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marco Aurélio Nunes da Rocha, sou consultor na área de saúde, segurança e contingência e emergência. Agradeço ao Ogmo pelo convite, para estar junto com vocês, falando e abordando um tema tão importante que é preparação para emergência. Na realidade, temos que trabalhar a prevenção, a segurança do trabalho, para evitar acidentes. Mas, infelizmente, por N motivos, os acidentes acontecem. Então, desta forma, temos que estar preparado para dar um rápido e adequado atendimento, visando mitigar ou reduzir impactos e consequências desses acidentes. Então, queria agradecer a presença de vocês e desejar a todos um bom evento. Peço um minuto, queria compartilhar minha tela com vocês para iniciar a nossa apresentação. Só um minuto, por gentileza. Está na tela? Maravilha, vou colocar o apresentador a laser. Então, vamos abordar aqui a preparação para emergências industriais e portuárias, obviamente. Abordando a NR29, a NR33 e a NR35. É um compilado dessas três normas importantes. O convite vai falar sobre resgate técnico em altura e ou em espaço confinado. Sou Marco Rocha, como disse para vocês, consultor na área de saúde, segurança e contingência. Atuo na área há mais de 20 anos, 23 anos para ser mais específico. E a nossa palestra aqui é para motivar vocês a trabalhar com prevenção. Por que prevenção, Rocha? Eu sempre digo, para não ter que limpar é não sujar. Para não ter que resgatar ninguém é não acidentar-se. Para não acidentar-se, basta nós seguirmos as normas, procedimentos e padrões de SMS da nossa empresa ou das nossas empresas. Por quê? Porque o panorama nacional ele não é muito agradável, não é muito positivo com relação a acidentes. Por que isso, eu acho? Porque nós já fomos o campeão internacional de letalidade, número de mortes. Hoje não somos mais. Mas um país que tem uma média de 400, 500 mil acidentes por ano, um país que tem uma média de 1.800 mortes por ano, é um país que ainda falta muito para dizer que está 100% autônomo em questões de saúde e segurança. Por isso, a importância do tema. Qual o tema? Saber o que não fazer durante a emergência. Para quê? Para estar preparado para, no mínimo, reduzir possíveis impactos e consequências. Então, o ideal é trabalhar com prevenção, evitar que o acidente se materialize. E como fazemos isso? Seguindo os programas de segurança da nossa empresa, de saúde da nossa empresa. Então, na dúvida, devemos parar de interromper qualquer atividade. E não só interromper, não só parar, mas buscar auxílio. É o que tem o programa 3P da Dupont, por exemplo. Pausar, parar. Paramos, processamos, reconhecemos, pensamos, sanamos o problema, corrigimos os problemas, mitigamos os impactos, consequência ou eliminando o perigo. Aí prosseguimos. Então pausar, para, não segue, na dúvida, para. Processa, pensa, chama seu encarregado, chama seu supervisor, chama seu profissional de saúde e segurança. Depois de corrigido ou protegido, aí sim prossegue-se a atividade. Então, é importante os 3Ps para garantir que nós não tenhamos que fazer uma intervenção. Por quê? Quando é que a equipe de salvamento fala intervenção? A equipe de salvamento fala intervenção quando os 3Ps não forem mantidos. Ou quando nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, não seguirmos os procedimentos, as normas de segurança da nossa unidade. Eu tenho, então, baseado no modelo de segurança de processo, o famoso queijo suíço, onde o ideal seria, sim, trabalharmos a prevenção, ou seja, evitar que o evento se materialize. Como? Através de barreiras preventivas, mas nem sempre eu consigo. Então, eu devo ter as barreiras mitigadoras, ou seja, o evento aconteceu, o colega caiu de altura e ficou preso pelo cinto de segurança. É uma barreira mitigadora porque eu tenho que reduzir o impacto consequência da queda. Por quê? O cinto pode cortar a circulação do indivíduo. Síndrome do arnês, síndrome do cidadão suspenso. Então, a ideia qual é? É não ter a queda. Mas, se eu tiver a queda, eu tenho que agir rápido para quê? Para que esse indivíduo preso pelo cinto de segurança, ele não tenha danos, certo? Porque lesões ele pode ter, lesões leves, medianas e até graves. Então, a ideia é essa. A preparação para as emergências prevê o quê? Agilidade, velocidade, sobretudo qualidade no atendimento. Tanto é verdade que a nossa norma nova de trabalho em altura, ela fala em perigo e risco. Então, o que ela quer? Ela quer, primeiramente, que nós nos baseemos na hierarquia de
medidas, onde eu tenho que eliminar o perigo. E eliminar o perigo é não trabalhar a altura. Ora, se eu não tenho trabalho à altura, que é o perigo, eu não tenho a queda de altura, que é o risco. Claro que, obviamente, alguns trabalhos não pode ser evitado. Então, eu vou ser exposto a quê? Ao perigo à altura. Então, o que eu tenho que fazer? Uma medida para eliminar o risco de queda. Ou seja, uma limitação de alcance, uma restrição de movimento. Então, é isso que nós queremos. O quê? Nós queremos que o colega não caia. Como? Medida que elimine o risco de queda. E, por fim, eu posso desenvolver uma medida que minimize as consequências dessa queda. Por exemplo, quando alguém cai e fica preso pelo talabarte, ele teve um dano leve ou não. Então, o que eu quero? Agilidade para resgatar, para tirar esse indivíduo de altura, para que não tenha um dano maior. Então, o ideal é não ter perigo, não ter trabalho na altura. Mas se tem, use um sistema que faça uma retenção de queda, para não ter a queda, mitigando o risco de queda. Não, mas agora eu não consigo, tem que ter um sistema de linha de vida. Eu vou cair, ficar preso à linha de vida. Eu tenho que ter um rápido e adequado atendimento para minimizar a exposição desses colegas a o tempo de suspensão inerte, por exemplo. E aí é uma emergência. Sempre que um evento se materializar em acidente, é uma emergência. Emergência são todas aquelas situações que exigem uma intervenção imediata de profissionais capacitados, leiam resgatistas, socorristas, brigadistas, bombeiros, com equipamentos também adequados, mas que ainda pode ser atendida pelos recursos normais de resposta à emergência da unidade, no caso em pauta, do porto. Isso é uma definição de emergência muito usual no mundo, porque é da FEMA, Federal Emergency Management Agency, Agência Federal de Gerenciamento de Emergência norte-americana. Claro que a definição de emergência ela varia de acordo com o órgão, com a entidade, com o país, mas a mandatória é essa aqui. E aí, nós temos vários planos de emergência e contingência. É uma verdadeira sopa de letrinha. Nós temos alguns que são específicos para a área industrial. E hoje nós vamos abordar o que está previsto na norma número 29, que é a norma que fala sobre saúde e segurança na área portuária, que é a área mais específica para vocês. E essa NR 29, ela fala de plano de controle de emergência, ou PCE. E essa norma ela é importante por quê? Porque ela visa estabelecer alguns objetivos para garantir a segurança, sobretudo das atividades desenvolvidas no setor portuário, ok? E aí tem um tema interessante. Por quê? Porque a norma 29, lá no seu item 29.281, diz que cabe à administração do porto organizado e aos titulares das instalações portuárias autorizadas e arrendadas a elaboração e implementação, ou seja, elaborar, fazer, documentar e implementar, executar o quê? O plano de controle de emergência. E interessante o quê? Que esse plano ele deve versar sobre o quê? Incêndios, explosões, vazamento de produtos perigosos, poluição, acidente ambiental, vazamento de óleo no corpo hídrico, condições adversas de clima, de tempestade, de ciclones, de enchentes. E aqui, para nós, no momento, quedas de pessoas na água, resgate aquático, socorro, atendimento de urgência e resgate de acidentado, quer seja altura, quer seja espaço confinado. E é sobre isso que vai ser o nosso tema de debate hoje. O que, Rocha? Resgate de acidentado em altura e em ambiente confinado. Porque a norma, hoje, mais atual, fala que cabe à organização, porto público, órgão, empresas portuárias, instalações portuárias, assegurar que a equipe de intervenção possua os recursos necessários para atender emergências. Ou seja, a minha instalação, o meu porto, a minha empresa tem que ter recursos necessários para atender emergências. Tanto recursos humanos, pessoas treinadas, capacitadas e preparadas, e recursos materiais, maca, tripé, corda, mosquetão, blocante, placa multiplicadora, maca envelope, maca cesto, ok? Isso é importante. Recursos humanos e materiais. O item 35.7.2 da norma 35 fala que as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento
devem estar capacitadas a quê? A executar o resgate técnico, no caso em pauta em altura, e prestar os primeiros socorros. Leiam, atendimento pré-hospitalar. Atendimento prestado a qualquer pessoa que acidenta-se, que passa mal fora do ambiente hospitalar. E essa pessoa ou essas pessoas devem possuir aptidão física e mental. Ou seja, gozarem de boa saúde física e mental. Ok? Por quê? Vão subir em altura, vão acessar porão de embarcação, vão entrar em boca de visita de tanque, vão fazer o APH carregando maca. Tem que estar bem fisicamente e mentalmente. Não pode ter acrofobia, não pode ter claustrofobia, não pode ter medo de sangue. E é importante frisar, pessoal, que a NBR, hoje, que fala sobre resgate técnico industrial em altura e ou em espaço confinado, define que equipe de resgate, para nós hoje, é um grupo de resgatistas treinados, capacitados, equipados e disponíveis. Importante, não adianta ter um equipamento adequado, não adianta ter um grupo adequado se ele não está disponível para atender as emergências. E aqui diz que eles têm que possuir aptidão física e mental, sim. E tem que ser organizado para um serviço de emergência e resgate especificado pelo plano de resgate da minha unidade e dimensionado conforme análise de risco. Importante, toda execução de intervenções em altura e ou espaço confinado requer um plano de resgate especificado para aquela unidade, para aquele ativo, para aquele serviço, ou seja, um plano customizado. E aí, parafraseando o que eu disse anteriormente, o item 33.5.21 da norma número 33, que é a norma que fala sobre espaço confinado, diz que cabe à organização, além do previsto na preparação para emergências, estabelecidas na norma número 1, elaborar, sim, um plano de resgate para trabalhos e serviços e acessos a espaços confinados. E esse plano deve conter, no mínimo, o quê? Identificação dos perigos associados às operações de resgate. Designação da equipe de emergência e salvamento interna da própria empresa, da própria instalação portuária, do próprio operador portuário, da própria empresa terceirizada ou externa, contratada especificamente para isso. Dimensionada, ou seja, quantificada, conforme a geometria do espaço, o número de acessos e os riscos das atividades e operações de resgate. E o terceiro item fala que tem que atender, inclusive, veremos depois, o famoso e nevrálgico tempo de resposta. Tempo de resposta para extrair a pessoa do espaço confinado, para entregar a pessoa do espaço confinado vitimada para o ente de saúde, para o Unimed, para o centro clínico ou para outra empresa conveniada. E, por fim, tem que estar nesse plano de resgate para espaço confinado a seleção das técnicas apropriadas. Se é o resgate vertical, horizontal, se é maca de madeira, se é maca de fibra, se é maca envelope, se é vantagem mecânica, se é corda, se é multiplicação de força, equipamentos pessoais, se é equipamento autônomo, mascaco fitoquímico e ou coletivos. De forma que, a reduzirmos o tempo de suspensão inerte, ou seja, o tempo que o indivíduo fica preso pelo cinto, preso pela linha de vida, tem como a sua exposição aos perigos existentes, perigos físicos, químicos, biológicos, mecânicos. Rocha, mas no porto organizado é muito pouco, vai ter muito pouco ocorrências em espaço confinado. Acredito também, porque a gente até tem espaços confinados, mas não são tantos. Agora, em contrapartida, nós temos, por força de norma, que prever simulados nesses cenários identificados como espaço confinado. E a norma 35, ela já explica mais a nós, porque a norma 35 é a norma que fala sobre segurança nos trabalhos em altura. E ela diz ainda, igual à norma 33, que a empresa deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergências dos trabalhos em altura, acima de 2 metros ou abaixo de 2 metros, ou seja, para cima e para baixo, para um porão de embarcação, para uma praça de máquinas, por exemplo. Então é importante, e aqui é similar ao espaço confinado, ok? Por exemplo, esse procedimento, esse plano, tem que prever, sim, os riscos associados às operações de resgate. Quer seja o risco de queda,
no porão de embarcação, de queda de material, um risco de choque elétrico, incêndio e explosões a bordo, tráfego de veículos na área portuária, no cais do porto, materiais perigosos, vazamentos de produto perigoso, inclusive agentes mecânicos, pontiagudos, cortantes, perfurantes. Então, pessoal, sim, tem que estar previsto nesse procedimento hora plano medidas para proteção da equipe de salvamento. Também está previsto o dimensionamento da equipe de salvamento. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e o dimensionamento da equipe estará relativo ao tipo de atividade, à distância da frente de combate, às particularidades do cenário acidental. E também o tempo estimado para o resgate. E o tempo estimado para o resgate, conforme a norma 35, é aquele tempo entre a ocorrência indesejável em trabalho à altura, queda, aprisionamento, ficar preso, suspenso pelo cinto ou pela linha de vida, e sua estabilização, numa condição que não possa causar agravos à sua saúde, como aquelas decorrentes da suspensão inerte. Porque a suspensão inerte, ela bloqueia, pode vir a bloquear o retorno de sangue para a parte de cima do corpo, inclusive para o coração, inclusive para o cérebro. Por isso que quanto mais rápido o nosso colega ou a nossa colega for extraída, retirada da suspensão inerte, menor serão os danos, menor serão as sequelas e as comorbidades. Então, por isso que a 35 e a 33 traz essa questão de redução do tempo de suspensão inerte. Por quê? Não podemos deixar a pessoa meia hora suspensa por um cinto de segurança, que pode ter um corte significativo do retorno venoso, podendo gerar muitas das complicações cardiocirculatórias. Ok? E também, assim como a 33, tem que estar nesse procedimento as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e ou coletivos específicos, e bem como o sistema de resgate que está disponível. É um tripé, é um monopé, é uma vigaí, é uma maca envelope, é uma maca de ribanceira, é uma maca de madeira. Então, é importante, sim, que esteja nesse plano, dizendo como é que eu vou fazer o resgate do porão de embarcação. É pela escada marinheiro? É pelo guindaste? É pelo cesto? Ok? Isso é importante. Porque amizades a gente faz em tempo de paz, não de guerra. E esses procedimentos têm que ser elaborados antes do evento se materializar. Porque quando o evento se materializa, o pessoal que faz o resgate técnico tem que estar familiarizado com esses procedimentos. Entendido? Pode ser uma simples descida de maca na mão grande. Ou pode ser uma descida de maca através da vantagem mecânica 4x1, ou 2x1, ou 3x1. Ou pode ser uma descida de maca com assistência do nosso resgatista. O que vai definir, Rocha, a técnica que vai ser empregada? O cenário acidental e o procedimento operacional. Leia um plano de resgate. E qual é esse tempo estimado para o resgate? A equipe tem que ficar em loco? Veja bem, isso estará expresso aonde? No plano de resgate, conforme o que? A geometria do local, a distância do local, a dificuldade de acesso do local e, claro, o cenário acidental do local. Por quê? Dependendo do cenário, o meu resgate pode ter um tempo de 20 minutos. Dependendo do cenário e da ocorrência e do tipo de evento, o meu tempo de resgate tem que ser 4 minutos. Exemplo clássico, grãos, agroindústria. Ah, quanto tempo leva para extrair um colega de dentro do silo, de uma caixa? Se nós for fazer um estudo simplista de um acidente na agroindústria, por exemplo, para um fluxo de grãos de 54 toneladas por hora, uma pessoa mediana de 1,70 m pode ser dragada totalmente por uma massa de grãos em menos de 20 segundos. Então, eu diria que essa pessoa teria que ser extraída da massa de grãos antes dos 20 segundos, para não ter compressão de tórax, para não morrer por falta de ventilação, ou seja, não ventilar. Obviamente que em 20 segundos é inexequível. Então, essa pessoa tem que ser assistida com um sistema de movimentação de pessoas. Um tripé, um monopé, ou um sistema de vantagem mecânica preso numa viga, por exemplo. Entenderam isso? Então, nesse caso, a intervenção tem que ser em loco. E quando eu estou exposto a uma redução de oxigênio, Rocha? Nós acreditamos, por estudos bibliográficos, que um ser humano consegue ficar 30 dias sem comer, sem se alimentar.
5 a 7 dias sem ingerir líquido, água. Mas, contudo, todavia, hora, não passa mais do que 5 minutos sem respirar. Porque a partir do 5º minuto, talvez tenha sequela neurológica. Tanto é verdade, e veja bem, quando eu tenho uma atmosfera menor que 19,5 em volume, é uma atmosfera dita pobre de oxigênio. Quando eu tenho uma atmosfera menor que 12,5 em volume de oxigênio, eu tenho uma atmosfera dita imediatamente perigosa à vida e à saúde. E aí? E o resgate a bordo, Rocha? Quanto tempo eu posso levar para extrair alguém do ambiente perigoso, do ambiente ou área quente, covés da embarcação, porão da embarcação, praça de máquina da embarcação? Vai depender do tipo de intervenção, do tipo de ocorrência, do tipo de acidente. Se é uma queda, se é um prensamento, se é um esmagamento, se é uma redução de oxigênio, se é uma intoxicação bioquímica, por exemplo. Via de regra, pegamos um exemplo clássico, via de regra nesse cenário, é risco de queda. Ora, se é risco de queda, esse nosso colega pode ter um tempo maior para ser extraído. Obviamente, né, que não tem um politraumatismo, um traumatismo raquimedular, um traumatismo crânioencefálico. For um acidente teoricamente mediano, eu posso retirar o colega através do guindaste. Se for rápido, o guindaste assistido. Guindaste com cesto, ou guindaste com a maca. Agora, se for um acidente mais light, ele pode sim ser orientado para sair junto com o resgatista via escada marinheiro, via escada de acesso à embarcação. Tudo dependerá de quê? Do acidente, do tipo de evento, do tipo de necessidade. Agora, pessoal, esse navio que carregava conosco em Rio Grande, temos uma ocorrência nesse navio no Nordeste. Sudeste e Nordeste, foi Espírito Santo, na realidade, onde 2 colegas nossos, infelizmente, foram contaminados por um agente químico que acabou vitimando-os. E eu pergunto, uma ocorrência química ou bioquímica ou de asfixia num porão da embarcação com toras de madeira, ela é provável de acontecer? Não, em verdade, na matriz de risco, eu sou mestre em prevenção de risco, eu conheço muitas matrizes de risco e matrizes de gravidade, vos digo que é pouco provável. Mas, em contrapartida, eu tenho a frequência, que é baixa, mas eu tenho a severidade ou gravidade, que é alta. Ou seja, uma mufla de grande concentração de produto pode levar à fatalidade em pouquíssimo tempo. E aí eu deixo uma pergunta. Será que se nesse navio, se nesse porto que ocorreu esse acidente, tivéssemos uma equipe preparada e pronta, como temos no Porto Organizado do Rio Grande, através do nosso órgão gestor de mão de obra, que é a equipe de resgate, hora contratada, equipe de resgate do Porto Organizado, esses colegas não teriam, talvez, uma sobrevida maior? É uma dúvida que pairará sempre no ar. Porque o nosso pessoal, treinado, com os equipamentos em condições operacionais, nesse caso de pauta, um equipamento de processo respiratório independente, uma autônoma, e com procedimento operacional padrão sendo executado, poderia, sim, talvez, ter salvo os colegas. Então, pessoal, qual é a ideia? Trabalharmos com prevenção, avaliarmos as condições ambientais, avaliarmos o serviço, avaliar uma atividade, para, na dúvida, não executar atividade de risco. Então, trabalhamos, sim, focados na prevenção, mas, como disse no início, temos que ter, sim, um time preparado, com equipamentos em condições e treinados e sabedores dos procedimentos operacionais, para, em qualquer intercorrência, para qualquer fatalidade que o seja, agir de pronto emprego. Visando o que, Rocha? Mitigar impactos e consequências. No caso em pauta, evitar danos graves, sequelas graves e, obviamente, perda de vidas humanas. Então, agora sim, você já pode dizer qual é esse tempo estimado para o resgate. Meu muito obrigado. Espero ter sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Trabalhem com segurança. Trabalhem com prevenção. Temos que produzir. Temos que progredir. Mas temos, sobretudo, que voltar vivos para casa. Quando saímos de casa, temos um compromisso de voltar para nossa casa. Porque na nossa casa tem pessoas esperando por nós.
nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos netos, e para estes, com certeza, os senhores e senhoras aqui presentes fazem muita falta. Então, pense neles. Missão: sair para trabalhar, para produzir, para buscar o sustento, buscar qualidade de vida para nossa família, mas, sobretudo, trabalhar com saúde e segurança para voltar para casa, íntegros e saudáveis. Muito obrigado e uma semana repleta de conhecimento para vocês. Obrigado.